fazer alguns exemplos para a gente entender direito essa definição de independência linear. Eu tenho dois vetores em R2, eu quero saber se esses vetores são LI ou LD. Para responder essa pergunta, eu preciso estudar as combinações lineares desses dois vetores que resultam no vetor nulo. Então, eu vou considerar uma constante alfa vezes o primeiro vetor, mais uma constante beta vezes o segundo vetor. E eu quero saber em que condições para alfa e beta essa combinação linear vai gerar o vetor nulo. Ok, então para saber em que condições essa equação vai ser verificada, eu vou realizar essa operação aqui. Então, ao fazer essa combinação linear, eu vou obter alfa mais beta na primeira coordenada e alfa na segunda coordenada. Agora, para essa igualdade ser satisfeita, a primeira coordenada desse vetor tem que ser igual à primeira coordenada desse, a segunda coordenada desse vetor tem que ser igual à segunda coordenada desse. Então, isso vai me dar um sisteminha com duas equações. Alfa mais beta igual a zero e alfa igual a zero. Então, dessa equação aqui, a gente já sabe quem tem que ser alfa. E como alfa é zero, a primeira equação implica que o beta também é zero. Bom, então a gente acabou de mostrar que essa equação aqui implica que alfa é igual a zero e beta é igual a zero. Então, a única maneira de satisfazer essa equação é se alfa for zero e beta for zero. Não existe nenhuma outra possibilidade para alfa e beta que torne essa equação verdadeira. Quando isso acontece, eu digo que os vetores 1, 1 e 1, 0 são linearmente independentes. Porque a única maneira de gerar o vetor nulo a partir deles é usando as constantes alfa e beta iguais a zero. Nesse segundo exemplo, eu quero descobrir se esses três vetores, 1, 1, 1, 0, 0, 1, são LI ou LD. Para responder essa pergunta, eu preciso estudar quais são as maneiras de gerar um vetor nulo a partir desses três vetores. Então, eu vou fazer uma combinação linear desses três vetores. E eu vou estudar em que condições para alfa, beta e gama essa combinação linear resulta no vetor nulo. Então, se eu resolver essa combinação linear, eu vou ficar com o vetor alfa mais beta na primeira coordenada e alfa mais gama na segunda coordenada. E eu quero que isso seja igual ao vetor nulo. Então, para isso acontecer, a gente vai precisar que essa primeira coordenada seja igual a zero e essa segunda coordenada também seja igual a zero, que vai dar para a gente um sisteminha com duas equações e três incógnitas. Acontece que equações que têm duas equações e sistemas que têm duas equações e três incógnitas desse tipo aqui, sempre tem infinitas soluções. Então, existem infinitos valores de alfa, beta e gama que fazem esse sistema ser verdadeiro. Agora, a gente precisa
estudar quais são os valores de alfa, beta e gama que fazem essas duas equações serem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, da primeira equação, a gente pode concluir que o beta tem que ser igual a menos alfa. E da segunda equação, a gente pode concluir que o gama tem que ser igual a menos alfa. Só que agora a gente não tem mais equação e, portanto, eu não tenho mais nenhuma informação sobre essas três constantes. Então, se essas duas equações forem satisfeitas, essas aqui também vão ser. Eu não tenho mais nenhuma restrição para limitar quem é o valor de alfa. Então, como aqui a gente está trabalhando em R2, eu vou deixar o alfa variar sobre todos os números reais. Então, independente de quem seja o alfa que eu escolher, se eu escolher o beta e o gama satisfazendo essas propriedades, esse sistema vai ser possível, vai ser verdadeiro. Então, isso mostra que existem infinitas escolhas de alfa, beta e gama que faz aquela combinação linear dos três vetores resultar no vetor nulo. Então, por exemplo, se eu escolher alfa igual a 1, o beta e o gama tem que ser menos 1. Isso aqui vai me dar a seguinte combinação linear daqueles três vetores. 1, 1, menos 1, 0, menos 0, 1, que a gente pode ver que é exatamente igual ao vetor nulo. Mas essa não é a única escolha. Eu posso escolher, por exemplo, alfa igual a 2. Se eu escolher alfa igual a 2, beta e gama são iguais a menos 2. Então, eu vou ficar com a seguinte combinação linear. Que também resulta no vetor nulo. Se eu escolher alfa igual a 0, beta e gama também vão ser 0. Isso vai me dar exatamente a combinação linear que gera o vetor nulo, em que todas as constantes são iguais a 0. Só que a gente pode observar que essa não é a única possibilidade, existem várias outras. Então, aqui a gente tem escrito duas combinações lineares que geram um vetor nulo sem que as constantes sejam todas nulas. E isso quer dizer que esses três vetores são LD. Então, os vetores são LD.